Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Gael e hoje a gente vai falar de uma coisa mais light. Vamos brincar, vamos instigar a sua curiosidade ao tentar entender a paisagem, para tentar entender aspectos geológicos e geomorfológicos. E para isso eu quero explorar nossa capacidade de fazer narrativas geológicas e geomorfológicas a partir do uso de imagens, tá? Especialmente imagens de satélite. As imagens de satélite têm sido usadas nas últimas décadas a exaustão. Acho que se você trabalha com temas ambientais, nas ciências ambientais, trabalha com geociência, trabalha com até arquitetura, urbanismo, engenharia, você já com certeza trabalha com imagens de satélite ou vai trabalhar com elas, porque se popularizou muito, se democratizou muito o seu uso. Antigamente a gente era muito dependente das fotografias aéreas, né, que eram impressas em formas quadradinhas assim, que se tinha uma certa de sobreposição parcial e você com estereogramas podia ver o 3D, né? Ver aquele relevo em 3D. Hoje em dia, com as imagens de satélite, a gente pode não só fazer toda essa descrição fotogeológica de aerolevantamentos, mas a gente pode fazer tudo isso pegando imagens gratuitas e dentro do nosso computador com softwares livres, né? Como o QGIS, por exemplo. Então, se você gosta desse universo de imagens de satélite, está pensando ainda em carreira a seguir, daí dê uma lida a respeito do trabalho de geógrafos, de engenheiros cartógrafos e de outros profissionais das geociências, geólogos, geofísicos, todos eles usam muito desses recursos. Mas hoje eu quero falar de uma coisa bem específica, o uso dessas imagens de satélite em sala de aula, principalmente para instigar o quê? A nossa curiosidade e para instigar também o nosso teste, a nossa capacidade de testar os nossos conhecimentos em geologia, em geomorfologia, tá? Eu acho que, do ponto de vista pessoal meu, eu gosto muito de usar essas imagens em sala de aula. Meus alunos que estão vendo isso certamente vão lembrar das imagens que a gente vai ver daqui a pouco, porque é uma forma de instigar dinâmicas em grupo. Então a gente sai um pouco daquela exposição clássica, que já é bastante debatida aí no mundo da pedagogia, do professor-aluno, e a gente passa por uma coisa mais integrada, mais global, mais horizontal, todo mundo trabalhando junto. E é uma importante ferramenta para geração de ideias, para a criação de mapas mentais. Então pense num projeto, vamos instigar aí o aprendizado através de problemas ou de casos. Então a gente pode pensar numa implantação de um projeto na área ali da tua imagem de satélite e discutir com base na drenagem que aparece, com base nas comunidades presentes, com base no relevo e na topografia, quais são os impactos que a implantação de uma indústria química na região suscetível a um acidente poderia causar. Então, esse tipo de brainstorm, esse tipo de geração de ideias, esse tipo de dinâmica favorece muito a consolidação de conhecimentos adquiridos anteriormente em sala de aula. Então, a gente pega os conceitos já trabalhados e retorna com eles olhando numa etapa prática, numa etapa conceitual que vai além do conceito propriamente dito. A gente vai para uma etapa que a gente discute esses conceitos na prática aplicados ali a uma situação. Enfim, falei demais, mas é importante a gente pensar nas imagens de satélite não só como essa ferramenta de curiosidade, mas também para o seu projeto, claro que aí com um rigor científico, um rigor metodológico maior, mas você não pode pisar na sua área de pesquisa sem ter feito um bom pré-campo. Então pense nessas brincadeiras, nesses jogos de curiosidade em cima de imagens de satélite como um treino para que você vá para campo cada vez mais capacitado, cada vez tendo que buscar menos coisas, já sabendo onde estão os afloramentos, já sabendo que tipos de estruturas você vai encontrar nas rochas, qual a orientação dessas estruturas e onde possivelmente tem contatos geológicos, por exemplo. Tá? E o mais legal de tudo isso, é de graça, cara. Você vai ter acesso às imagens de graça. Talvez não todas, para alguns projetos em muito detalhe talvez você tenha que pagar por uma imagem, mas em geral tu acha imagens de graça. E tendo feito a sua interpretação da imagem, tu também pode acessar de graça artigos científicos, mapas geológicos, mapas geomorfológicos e conferir se aquilo faz sentido. Agora, para a gente brincar um pouco, que eu já falei demais, eu vou botar uma imagem que eu uso muito em sala de aula. E eu quero que você pause esse vídeo, olhe com ela com carinho. Talvez a resolução do vídeo não esteja maravilhosa, e se não estiver tão boa quanto você gostaria, eu vou deixar o link para a imagem aqui na descrição. Você clica, faz o download da imagem, olha ela com calma e depois retorna para o vídeo para a gente conversar, tá bom? Eu não vou dizer onde é e vou manter essa curiosidade aberta até o final do vídeo, tá bom? Até mais!
tempo! Bem, pessoal, certamente você já viu a imagem. Se viu rapidinho por 10 segundos ou se viu aí por alguns minutos antes de voltar para o vídeo, ótimo. Tá? Isso aí vai ser baseado, vai ser pesado pela sua curiosidade, pelo seu interesse no tema. Mas essa imagem eu gosto muito porque o que chama atenção nela primeiramente? Primeiro, a primeira coisa que você olha na imagem e vê, que está no centro da imagem, é o que? O rio, a drenagem aí. Né? Eu nem vou falar ainda onde é, para não tirar a curiosidade, mas a gente vê uma drenagem bem delimitada. E mais ou menos no meio da imagem, eu nem vou marcar com círculos, eu quero que enquanto eu fale você possa olhar a imagem, você possa lembrar da imagem, a gente tem uma mudança brusca na forma desse dessa drenagem, na forma desse rio. Então a gente tem um sistema fluvial que tem um comportamento, vindo aí da esquerda para a direita, quando chega mais ou menos no meio, esse comportamento muda. Tá? Então a gente tem uma parte, um rio, que é por vezes meio meandrante, meio anastomosado, vamos dizer que os canais se interconectam, tá? Assim, uma análise preliminar. E na outra metade a gente tem um rio em ângulos retos, fazendo uma espécie de zigue-zague. Então o que a gente tem aí? E você que já estudou um pouco de geologia estrutural vai matar logo de cara. A gente tem um rio nessa parte do zigue-zague condicionado pelo quê? Pelas estruturas da rocha. Tá? Então são as estruturas da rocha, fraturas, descontinuidades de modo geral, e também pode ser até uma foliação, eu não sei que geologia é aí, que estão condicionando a forma, a orientação desse rio. E aí no meio, exatamente onde tem essa mudança abrupta, a gente tem uma grande quebra no relevo, que parece, olhando pela imagem, sem dizer detalhes, que é uma cachoeira. E depois esse rio tem esse comportamento mais meandrante, tendendo ao anastomosado. Se a gente depois pegar a imagem no Google mais ampla, eu vou explicar como, vocês podem ver como esse rio muda esse padrão anastomosado, depois tem uma coisa mais meandrante, assim por diante. Mas de todo modo, o que eu queria que vocês vissem era isso, essa mudança brusca nesse padrão, nessa forma do leito do rio, desse padrão do sistema fluvial. E essa cachoeira é a Victoria Falls, que fica lá no rio Zambeze, tá? Vocês podem procurar, é uma das maiores do mundo, se não é a maior, isso sempre se atualiza, né? E essa quebra de relevo abrupta, marca justamente essa mudança no padrão da drenagem. Isso pode ser condicionado por N fatores. Eu não vou entrar em detalhes aqui, que eu não conheço tão bem a geologia lá. Mas é esse tipo de exercício que eu quero que vocês façam. Vocês reconheçam padrões e vejam como esses padrões se alterem. E depois discutam. Opa, essa mudança no padrão do rio é condicionada pelo quê? Pela geologia? Pelas estruturas da rocha? Será que são rochas iguais, com estruturas diferentes? Ou são rochas completamente diferentes, que resistiram de modo diferente ao intemperismo, aos processos de deposição do sistema fluvial? Então aí eu deixo essa discussão para vocês ou em algum outro momento a gente retorna. E aonde que eu consegui essa imagem bonita? Porque quando a gente vai no Google Maps ou no Google Earth, as imagens às vezes são meio sem gracinha, né? É num site também do Google chamado EarthView. O link é earthview.withgoogle.com. Tá? Meu inglês, a minha dicção inglesa não é maravilhosa, então eu deixo o link aqui embaixo e recomendo que você clique agora nele se você estiver no computador. Você vai ver que a interface do EarthView é muito simples. Você vai abrir o site e logo ele vai te dar um boas-vindas bem grande com uma imagem linda no fundo. Aí você vai clicar num botãozinho azul, explorar. Espero que quando você estiver vendo o vídeo ainda seja um botãozinho azul. Se não for, deve ser alguma coisa parecida. E pronto. Você tem uma bela imagem aleatória. A imagem que eu estou vendo agora não vai ser a mesma imagem que você está vendo agora. Lá no canto esquerdo inferior você tem a fonte dessa imagem, porque a fonte das imagens no seu trabalho não é Google, não é Google Earth. A fonte das imagens é quem foi o satélite, quem foi o local provedor da imagem. Está lá no canto esquerdo inferior. No canto esquerdo, no canto direito inferior a gente tem um mapa da localização dessa imagem e fala geralmente o país ou a região. E aí em cima, no canto direito, a gente tem a possibilidade de compartilhar essa imagem através de um link. E é importante ver que o link dessa imagem ela tem um códigozinho. Então, por exemplo, aqui está aparecendo o código 2331, tá? De uma área Antônio Quijaro, acho que é isso, na Bolívia, tá? Então, esse código é o que identifica essa imagem. Se tu passar para uma pessoa, ó,
Procura no EarthView a foto 2331, ele vai encontrar justamente essa do Antônio Quijaro aqui na Bolívia, tá? E se tu quiser fazer download, como que tu faz? Canto superior esquerdo, tem lá um hambúrguerzinho, 3 linhas, ou eu acho que é hambúrguer, waffle, aqui é hambúrguer. É que tem os nomes dos negocinhos do Google, os pontinhos são os waffles, ou as coisinhas são os hambúrgueres, eu não lembro disso, cara, eu aprendi isso e já esqueci. Mas ali a gente pode não só ver sobre o que é o EarthView, como também fazer o download como wallpaper, no tamanho de wallpaper, e também ver essa imagem através do Google Earth. Então se eu clicar ali, ele vai aparecer exatamente no Google Earth. Essas imagens não estão sempre, do EarthView, não estão sempre com o norte para cima, né, no nosso monitor. Então vendo no Google Earth a gente vai ver a real disposição geográfica dessa imagem. E uma coisa que eu recomendo fortemente é adicionar a extensão. Você pode adicionar a extensão também aí nesse mesmo local onde você faz o download, vendo o Google Earth. E a extensão, toda vez que você abre uma nova aba no seu Chrome, ela vai acabar mostrando uma imagem aleatória do EarthView para você. E com isso você vai conhecendo novas áreas, vai pensando um pouco sobre a paisagem, sobre processos geomorfológicos, geológicos. E, cara, são imagens maravilhosas, são imagens de satélite do Google Earth, mas tratadas com carinho, com esmero maravilhoso. Então, com certeza você vai querer pegar algumas para usar de wallpaper. Então, de modo geral, é isso, cara. Explorem, entrem no EarthView, explorem a capacidade de vocês de rever os conceitos que vocês tiveram na aula de geologia estrutural, na aula de geologia sedimentar, na aula de geologia básica ou na aula de geografia do teu ensino médio, através do EarthView. Tá? Tente ver as quebras de relevo, tente ver os comportamentos geomorfológicos da paisagem, sejam dos sistemas fluviais, sejam de sistemas eólicos com dunas, sejam da geomorfologia costeira, os processos costeiros, que são sempre bem nítidos e bem enchem nossos olhos, né? Então tente brincar um pouco com o EarthView e eu recomendo instalar até a extensão, porque eu acho ela bem agradável, de você abrir uma nova aba e conhecer um novo lugar e poder parar ali 1 minutinho, 2 e pensar como aquilo se formou, como aquilo aconteceu, tá? Para fechar o vídeo, eu instigo mais uma vez a curiosidade de vocês, dessa vez sem ser uma imagem de satélite. Eu vou deixar uma imagem aqui no final do vídeo e eu quero que vocês, sem se preocupar onde seja, muitos de vocês vão bater o olho e já vão saber de onde que é a imagem, mas ignora isso. Eu quero que vocês olhem a imagem sem se preocupar de onde é, sem se preocupar em saber o mapa geológico da região. Eu quero que vocês olhem a imagem com carinho, com calma e tentem interpretar ela com o máximo de descrição possível. Tá? Então vejam as estruturas, vejam o relevo, vejam os processos de intemperismo, tentem entender e tentem decifrar esse enigma. Tá? Não tem resposta certa, não tem resposta definitiva, é como eu brinquei aqui, é um brainstorming, né? Uma geração de ideias em cima de uma imagem. E muitas dessas ideias vocês vão ver, se vocês tiverem bons conceitos de geologia e de geomorfologia, vão estar certas. E é isso que eu quero instigar em vocês aqui, a capacidade de exercitar a curiosidade de vocês, porque essa curiosidade vai ser muito útil, tanto para os estudos que vocês estão fazendo, quanto para o trabalho que vocês vão desenvolver. Tá? Um pré-campo é fundamental e economiza dinheiro. Tá? Com o pré-campo, de vez fazer 10 dias de campo, você vai fazer 3, vai fazer 4, por exemplo. Então, caprichem no pré-campo, façam com carinho e instiguem a curiosidade de vocês. Peguem os conceitos, não deixem eles guardados lá naquelas anotações no fundo da gaveta. Peguem eles e usem diariamente. E o Google EarthView pode ser um bom instrumento para isso. Tá bom? Muito obrigado. Me estendi mais do que precisava, mas explorem, brinquem. Com certeza vai ser uma forma de exercitar tudo que vocês já sabem e que vão aprender ainda, tá bom? Tchau, tchau e até mais.